Capítulo 7. Uma estranha baleia. Embora surpreendido pela queda inesperada, conservei nítida lembrança de minhas sensações. Arrastado a uma profundidade de 7 metros, não perdi a cabeça. Sou bom nadador e voltei logo à tona. Meu primeiro cuidado foi localizar a fragata. Teria a tripulação dado pelo meu desaparecimento? Poderia ter a esperança de salvar-me? A escuridão era profunda. Entrevi no oriente certa massa escura, cujos faróis iam se apanhando no horizonte. Era a fragata. Julguei-me perdido. Nadando, gritei por socorro. As roupas embaraçavam-me os movimentos. Socorro! Foi o último grito. Minha boca ficou cheia de água. Estava sendo arrastado para o fundo do abismo quando minha roupa foi agarrada por mão vigorosa. Senti-me puxando para a superfície e ouvi claramente essas palavras pronunciadas ao meu ouvido. Se o senhor quiser fazer a gentileza de encostar-se no meu ombro, poderá nadar com muito mais facilidade. Com a mão segurei o braço do meu fiel conselho. Você aqui? Exclamei. Você? Às suas ordens. Sendo um criado, pulei no mar acompanhando o patrão. E a fragata? A fragata? Creio que é melhor não contar com ela. Quando me atirei no mar, ouvi o piloto gritar que a hélice e o leme estavam quebrados. Quebrados? Partidos pelo dente do monstro. A fragata perdeu o governo. Então estamos perdidos! Talvez, respondeu o conselho com tranquilidade. De qualquer forma, temos algumas horas à nossa frente e em algumas horas podem acontecer muitas coisas. O imperturbável sangue frio de conselho deu-me alma nova. Nadei com mais vigor, embora embaraçado pelas roupas. Permita-me que faça uma incisão, disse-me conselho. E metendo uma faca por dentro de minhas roupas, rasgou-as de alto a baixo com um golpe rápido. Prestei-lhe igual serviço e continuamos a nadar. Mas nossa situação não era menos terrível. Baseados na hipótese de que nossa única probabilidade de salvação era sermos recolhidos por alguma das baleeiras da fragata, resolvemos desistir tanto quanto possível. Combinamos o seguinte. Enquanto um de nós se mantinha de costas, braços cruzados e pernas distendidas, o outro nadava e o empurrava para a frente. Esse papel de rebocador duraria 10 minutos e, revezando-nos desse jeito, poderíamos aguentar durante algumas horas. A esperança está tão enraizada no coração do homem. A colisão entre a fragata e o animal dera-se por volta das 11 da noite. Eu calculava nadar, portanto, 8 horas até o nascer do sol. O mar estava calmo. Por volta de 1 da madrugada, completa fadiga dominou-me. Senti cãibras violentas. Conselho foi obrigado a aguentar-me. Pouco depois, ele ofegava. Não resistira por muito tempo. Pedi-lhe que me deixasse salvando-se. Nunca! Brandou meu fiel criado. A lua reapareceu entre nuvens pesadas, reanimando-nos. Investiguei com os olhos todo o horizonte. Avistei a fragata a 5 milhas de nós. Quanto às baleeiras, nada. Socorro! Socorro! Gritou o conselho. Ficamos à escuta. Pareceu-me que um grito respondia ao apelo de conselho. Este lançou ao espaço novo pedido desesperado. Desta vez não havia erro. Uma voz humana respondia ao nosso grito. Seria a voz de outra vítima? Ou seria alguma lancha da fragata que nos procurava no escuro? Conselho ergueu-se por um pouco acima da água e caiu sem forças. Viu alguma coisa? Vi, murmurou. Vi! Mas não falemos. Que teria visto? Não sei como. A ideia do monstro veio-me pela primeira vez ao pensamento. Mas... e aquela voz? Não estamos no tempo em que Jonas se refugiava no ventre das baleias. O criado continuava a rebocar-me. Às vezes gritava e uma voz respondia cada vez mais perto. Minha boca enchia-se de água. O frio paralisava-me. Ergui a cabeça pela última vez e afundei. Nesse instante, um corpo duro chocou-se comigo. Agarrei-me a ele. Depois senti que me retiravam da água, puxavam-me para a superfície, meu peito esvaziou-se e desmaiei. O desmaio durou pouco, graças às vigorosas fricções que me aqueciam. Entreabri os olhos. Conselho! Murmurei. O senhor me chamou? Aos últimos raios da lua, percebi um rosto que não era de conselho. Ned Land! Em pessoa, indo atrás do meu prêmio, respondeu o canadense. Você também foi atirado ao mar? Fui, professor. Mas tive mais sorte, pois quase imediatamente encontrei uma ilhota flutuante. Ilhota?
Para ser mais verdadeiro, estávamos sobre o nosso gigantesco narval. Explique-se, Ned. Agora sei por que o meu arpão não entrou pela pele do bicho. É porque o monstro é feito de chapas de aço. Essas palavras causaram uma reviravolta na minha cabeça. Bati com o pé na coisa. Era dura e impenetrável. Podia ser uma carapaça óssea, mas não era possível o engano. O dorso escuro produzia som metálico e parecia feito de chapas. O animal que intrigara os sábios do mundo e alvoroçara a imaginação de todos os marinheiros era um fenômeno ainda mais espantoso do que supuséramos, pois era um fenômeno fabricado pela mão do homem. Um ser mitológico não teria causado tamanha surpresa. Estávamos estendidos sobre o dorso de um barco submarino até onde podíamos julgar com a forma de imenso peixe de aço. A opinião de Ned Land estava formada a respeito. A Conselho e a mim cabia apenas conformar-se com ela. Mas então, disse eu, esse aparelho encerra um maquinismo de locomoção e uma tripulação para manobrá-lo? É claro, respondeu o arpoador. Embora nas 3 horas em que moro nesta ilha flutuante não tenha ela dado sinal de vida, o barco ficou no lugar ao embalo das ondas. Mas já sabemos que é dotado de grande velocidade. Ora, é necessário máquina para produzir essa velocidade e maquinista para dirigir essa máquina. Daí concluo que estamos salvos. Fungou Ned desconfiado. Naquele momento, produziu-se à ré do estranho aparelho um borbulhar, tornando evidente que a propulsão do barco era feita por meio de hélice. Ele se pôs em movimento e mal tivemos tempo de agarrar em sua parte superior, que emergia cerca de 80 centímetros. Enquanto ele navegar aqui em cima, não posso me queixar, disse Ned Land. Mas se o bicho tiver a ideia de mergulhar, não darei $2 por minha pele. Precisávamos de comunicação imediata com os seres, fossem qual fossem, que se encontravam encerrados nas entranhas daquela máquina. Procurei alguma abertura, uma escotilha, mas as chapas de aço não deixavam entrever qualquer coisa. Além do mais, a lua desaparecera, deixando-nos no escuro. Estávamos sendo levados para o oeste. Por volta das 4 da madrugada, a velocidade do aparelho aumentou. Só a muito custo resistimos ao arrastamento vertiginoso. Felizmente, Ned encontrou uma grande argola de ferro e nela nos agarramos. Qual seria o mistério daquela navegação submarina, cuja explicação o mundo inteiro procurava? O dia clareou. De repente, produziu-se no interior do barco um ruído de ferragens puxadas com força. Uma chapa levantou-se e um homem surgiu. Deu um grito estranho e desapareceu logo. Alguns instantes depois, 8 sólidos rapagões mascarados apareceram silenciosamente e nos arrastaram para o interior da máquina fantástica.